Gente, a gente vai mudar de assunto agora. Vamos falar sobre o governo brasileiro estudando aí ainda as medidas para tomar para responder às ameaças das tarifas recíprocas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nesta sexta-feira, o presidente Lula criticou a proposta americana e avaliou a relação comercial entre os dois países como equilibrada. Confira na reportagem do Saulo Tiossi. O governo vai esperar a Casa Branca divulgar os detalhes da nova política tarifária antes de apresentar uma resposta oficial ao aumento das barreiras alfandegárias. Donald Trump prometeu reciprocidade nas tarifas de importação e citou o caso do etanol brasileiro como uma das assimetrias mais graves da balança comercial americana. O presidente Lula apresentou uma versão diferente nesta sexta-feira em entrevista a uma rádio do Pará. Ele lembrou o histórico da relação entre o Brasil e os Estados Unidos e criticou outro anúncio feito pela Casa Branca no início da semana, prometendo taxar qualquer importação de alumínio e aço em 25%. Se taxar o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente, ou vamos denunciar na Organização do Comércio, ou vamos taxar os produtos que a gente importa deles. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito igualitária. Ou seja, eles importam de nós 40 bilhões de dólares, nós importamos deles 45 bilhões de dólares. É o único país do mundo que tem superávit com relação ao Brasil. No dia anterior, o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu que o Brasil dialogue com os americanos para evitar a taxação e disse não querer qualquer tipo de guerra comercial entre as duas maiores economias do continente. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu cautela na avaliação do impacto dos anúncios de Trump. O efeito que a nova política tarifária dos Estados Unidos vai ter no Brasil ainda é incerto. Nesta sexta-feira, durante o evento aqui na Fiesp, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que o país pode sofrer menos do que vizinhos que têm uma relação mais profunda com o mercado americano, como o Canadá e o México, o que evitaria, em tese, uma queda mais acentuada do real. Perceba que há uma sutileza aqui, eu não estou dizendo que com as tarifas é melhor para o Brasil. Não. Com certeza, não há dúvida de que em qualquer condição do comércio global é melhor sem a gente ter uma guerra tarifária. O que eu estou colocando aqui simplesmente é que no relativo, ou seja, comparativamente, talvez para o Brasil seja menos prejudicial do que, por exemplo, para o México, o que parece ter fundamentado posições onde se prefere fazer a aposta inversa do que eu comentei em 2024, ou seja, eu vou comprar reais e ficar vendido em peso mexicano ou alguma outra moeda de país emergente que se imagina possa sofrer mais a partir daí. Bom, a gente recebe agora o economista Robson Gonçalves, da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, meu caro. Obrigado por estar aqui. Boa noite, eu que agradeço. Ô, Robson, tá claramente, essa semana termina ali uma percepção, um cenário de um realinhamento de fluxos comerciais. Na sua percepção, o Brasil tende a ganhar ou a perder com isso? Bom, eu acho que o mundo tende a perder com uma guerra tarifária e o Brasil é um player que tem uma pauta de exportação que foi se fragilizando ao longo dos últimos anos. Então, num contexto em que os fluxos comerciais se reduzam, em que as grandes economias, como a dos Estados Unidos, busquem uma posição mais autárquica, mais fechada, a perda de produtividade tende a se espalhar pelo mundo. E o Brasil já não está muito bem colocado no ranking de produtividade há algum tempo. Então, eu acredito que a nossa posição para entrar num mundo marcado por uma guerra comercial é uma posição estruturalmente desvantajosa. Então, eu diria que perde o mundo inteiro, né, e perdemos nós também. É isso. Oi, Robson, boa noite. Robson, o Trump saiu brigando com o México, com o Canadá e com a China, recuou rapidamente, aí vem com as tarifas recíprocas e espera-se também que haja um espaço para negociação. Onde é que a gente pode esperar o próximo passo? A Europa vai sofrer as próximas consequências aí dessa ira do Trump? Eu acho que você usou um termo muito adequado, né? O Trump está realmente irado, mas quando a gente está tratando com um político de viés populista, especificamente, lógico, na agenda econômica,
a gente tem que lembrar que existe assim um primeiro momento em que algumas medidas são anunciadas de uma maneira bombástica, de uma maneira dramática, sem detalhamento, e todo mundo fica dizendo, bom, como é que isso vai ser implementado? Na sequência, conforme aquela poeira retórica vai baixando, essas medidas começam a tomar um pouco de corpo, e aquilo que era uma medida assim dramática e imperial, porque a postura do Trump é uma postura imperial, né? No pior sentido da palavra, depois você começa a criar exceções à regra. Então, em um certo momento do discurso dele, vamos impor uma alíquota de imposto de importação de 25% sobre os produtos canadenses e mexicanos. Aí vem a proposta de que o Canadá se torne o 51º estado dos Estados Unidos. Agora, a gente está chegando num conceito, que é um conceito bem estabelecido, mas que está mal colocado, que é o de reciprocidade. E por que eu acho que isso, né, depois que essa retórica irada começa a baixar, por que nós estamos caminhando nessa direção? Porque os Estados Unidos têm uma forma de tributação do consumo que é muito própria deles, que é o imposto sobre vendas, né, o sales taxes. Se você comparar com o VAT da Europa, se você comparar com a nossa miríade de impostos no Brasil, e mesmo com outros países, como a Índia, né, que está muito em voga agora, os Estados Unidos têm vantagens nesse sentido, de tributar pouco o consumo. Então, a retórica está vindo por uma maneira um pouco mais elaborada, chama um conceito que existe no comércio internacional, que é o de reciprocidade, mas espalha isso para toda a estrutura tributária e não só para os impostos de importação. Então, eu acho que sim, a Europa está na mira, sim. Ô, Thaís, vamos pegar só um pouco aqui para o nosso público entender. As empresas brasileiras estão se preparando para esse cenário todo? As empresas brasileiras estão se preparando, Caio. Hoje eu conversei com várias entidades, né, que estão atuando bastante nos bastidores, porque há uma compreensão de que a liderança desse processo tem que ser do governo. Por mais que as empresas, de alguma forma, os setores tenham diálogo com entidades representativas nos Estados Unidos, pares, aquelas com quem já se relacionam, é um processo que depende da liderança do governo, né? Via diplomacia, via canais comerciais, canais governamentais. Não dá para nenhuma delas assumir qualquer postura proativa. E é por isso que a gente está vendo o silêncio das entidades também, né? Quer dizer, as entidades também estão muito cautelosas. Agora, existe uma impressão de que primeiro, que o governo, na visão de muitos empresários, o governo está correto no que está fazendo agora, porque, afinal de contas, vai brigar contra quê? Não dá para saber ainda, né? Mas há uma preocupação muito grande sobre a qualidade e o timing do canal que o Brasil vai estabelecer com o governo americano. É isso que preocupa. Se eles acreditam que a liderança do processo precisa ser pelos canais do governo, como será o approach do governo, ou seja, a estratégia do governo de aproximação e de negociação com o governo Trump, porque isso ainda não começou. Você sabe melhor do que eu. Ô, Robson, eu queria te ouvir sobre a sua percepção sobre os elementos subjetivos dessa negociação que o Brasil, em algum momento, vai pôr na rua, né? Vai pôr nessa história toda. O quanto que, por exemplo, o fato do presidente Lula ter declarado apoio a Kamala Harris, dias antes da vitória do Trump. O quanto que o fato da primeira-dama, Janja, ter xingado o Elon Musk, ter xingado em um evento o Elon Musk, quanto que essas questões subjetivas e políticas afetam ou atrapalham ou não? Os Estados Unidos, o Trump, a Casa Branca vão olhar estritamente os aspectos técnicos que o que a gente tem de apuração, o governo brasileiro já está levantando. Bom, o presidente Trump é uma figura claramente personalista. Então, eu acredito que, dado que o sistema americano é o presidencialismo, né, muito bem sucedido, inclusive, né, a figura do presidente, a pessoa do presidente importa. Então, eu acredito que nós não estamos tendo uma boa interlocução hoje neste nível de chefes de Estado, chefes de governo.
Então, eu penso sim que esses aspectos subjetivos, num contexto de uma figura tão excêntrica e personalista como é o presidente Trump, né? E muito empoderada, né? Ele ganhou uma eleição no colégio eleitoral e no voto popular. Ele volta para a Casa Branca entendendo muito melhor como é que funciona a máquina do governo americano e assim por diante. Eu acho que isso realmente é algo que vai merecer atenção, sim. Não está havendo diplomacia presidencial, porque esses canais não estão devidamente abertos e funcionando. Então, a diplomacia mais tradicional, que ainda é de primeiro escalão, mas é mais ao nível do Itamaraty, um pouco do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio também, ela vai ter que funcionar mais, mas pisando em ovos. O aspecto subjetivo, no caso da era Trump, eu acho que é inegável. É isso. Robson, 2016, a partir de 2016, com o primeiro Trump, a gente passou a conviver com o termo da guerra comercial e entendemos que aquilo era uma guerra comercial. O que está acontecendo hoje? Eu acho que tem um pouco a ver com a minha fala anterior. Quer dizer, o Trump está mais empoderado hoje em termos do resultado eleitoral, em termos da composição das duas casas do Congresso, em termos da composição da própria Suprema Corte e do know-how que ele acumulou durante o seu primeiro mandato. Então, eu acho que ele está subindo alguns graus toda a sua política em todas as frentes, né? Então, a gente está vivendo um Trump mais empoderado em vários sentidos. No institucional, com certeza, Congresso e Judiciário, por exemplo, mas também do ponto de vista pessoal. Então, a gente tem que esperar agora uma guerra comercial num nível muito mais elevado. Haja vista as deportações que aconteceram muito rápido, em questão de dias, praticamente, e a demissão de milhares de funcionários públicos pela dupla Musk e Trump, né? Isso está acontecendo tudo muito rapidamente. A gente costuma dizer que quando no presidencialismo você tem que levar alguns meses para colocar a casa em ordem, arrumar o governo à sua maneira e etc. Isso não foi sequer necessário. Então as coisas tendem a acontecer mais rápido e de maneira mais intensa também. Bom, só para finalizar em 20 segundos, Robson, que o nosso tempo está acabando, para a semana que vem devemos observar então, muito provavelmente, o pacote Trump contra a Europa. A sua aposta é essa? A minha aposta é essa e eu acho que existe um alvo além do estritamente econômico. Os BRICS, por exemplo, saíram muito fragilizados dessas primeiras semanas de governo Trump, porque ele está impondo regras, porque os Estados Unidos impõem regras ao mundo, que vão exigir uma negociação de caráter bilateral, país a país. E com isso, eu estou vendo tanto a Europa se perdendo um pouco da sua coerência interna, quanto os BRICS também.